Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehim, querido. É uma alegria estar com você mais uma vez para trazer mais um estudo sobre o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Hoje vamos falar quem é a mulher vestida de sol no Apocalipse. O capítulo 12, querido, ele é meio paralelo ao 13 do Apocalipse, mas os termos são diferentes. No 12, ele começa com a visão de uma mulher que é uma referência a quem? A Israel, querido. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, coopere para que esta palavra, este ensino possa alcançar mais vidas. Capítulo 12, verso 1 diz: E viu-se um grande sinal, aonde? No céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mulher, querido, em toda a Bíblia é uma referência a Israel, nos profetas, no Antigo Testamento, em parte do Apocalipse, e a noiva se refere, no Apocalipse, principalmente à igreja. Porque mulher é uma aliança na Bíblia. Era como um casamento entre Deus e um povo, sendo Deus o marido e o povo a esposa. Por isso que Deus também era chamado de Baal, que significa Senhor ou significa marido. Vamos às comprovações? Jeremias 3:1 diz: Olhe, ouça, veja, interprete e creia. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna-te para mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus falando, comparando Israel a uma mulher que se prostituiu. Ela se prostituiu com os outros deuses, ela praticou adultério com os outros deuses e ainda quer se voltar ao Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 32 diz: Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. As 12 estrelas que você vê em Apocalipse, querido, são referências ao sonho de José, que representam as 12 tribos de Israel. A mulher representa Israel, uma aliança com o seu marido Deus. As 12 estrelas são referência ao sonho de José, que são representados pelas 12 tribos de Israel. Gênesis 37, versículo 9 a 10 diz: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinarmos perante ti em terra? E a mulher com dores de parto já foi utilizada pelos profetas para se referir a Israel, sofrendo tribulações de nações estrangeiras. Isso já é uma figura de linguagem já usada pelos profetas, que também é usada em Apocalipse. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Olha o que o profeta está dizendo, que Israel já passou por dores de parto, já passou por juízos de Deus. Preste bem atenção. Em Isaías 13:8 ainda diz: Assombração e apoderação deles dores e ais, e se angustiarão como mulher como dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo e os seus rostos serão todos flamejantes. Olha aí, olha a linguagem, olha o estilo de linguagem que o Apocalipse usa. Pois quando disseram, haja paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo falou isso em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. As estrelas da coroa da mulher
representam as tribos de Israel. Por isso que em Apocalipse 12, 4 diz: em sua cauda levou a poesia a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando a luz, lhe entregasse o filho. Então veja, nós vimos no vídeo passado que o dragão é a dinastia herodiana. Herodes, com a sua persuasão política, sua articulação política, sua ação, seu poder de persuadir, ele conseguiu derrubar, querido, terça parte das estrelas do céu, ou seja, justos, pessoas justas que foram enganadas pela desgraça, do engano desse dragão que era Herodes, a dinastia herodiana, querido, tá? Estrelas simbolizam pessoas justas, principalmente, querido, no Antigo Testamento. Na cosmovisão do mundo, era comum utilizar astro para se referir à sorte, popularidade e poder, porque assim como as estrelas brilham no céu e são vistas por todos, assim são algumas pessoas. Veja que Isaías 14 e 12, ele compara Nabucodonosor, rei da Babilônia, a uma estrela. Como caísse desde o céu, ó brilhante estrela da manhã, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. Quem é que debilitava as nações? Nabucodonosor. Até hoje, inclusive, nós costumamos utilizar a estrela como simbolismo de sorte. Como diz, ó, a Xuxa é uma estrela, Roberto Carlos é uma estrela. Por causa de quê? Por causa da popularidade. Porque as estrelas brilham no céu, logo associam a popularidade. E isso é comum. E as estrelas do sonho de José foram retomadas em Apocalipse como o mesmo simbolismo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do céu, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre suas cabeças, e estava grávida, e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. Então nós vemos mulher Israel, as estrelas, querido, as 12 tribos de Israel, as estrelas que foram arrastadas, os justos, que foram arrastados pela persuasão da dinastia herodiana, que foram enganados por eles, e também, querido, as dores de parto, que também simbolizam, querido, os sofrimentos que iriam acontecer no período do Apocalipse. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13 e 43. Você veja, querido, que todas essas representações de estrela no Antigo Testamento estão referentes a pessoas, a Israel. Então nós vemos, querido, que não tem como nós ter outra interpretação, a não ser inventionices que são tendenciosas para cumprir uma agenda já proposta pela alguns segmentos religiosos. Daniel 8:10 ainda diz: e engrandeceu até contra os exércitos do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e o pisou. Aqui está falando de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio subiu lá no céu e derrubou estrelas? Será? É literal isso? É literal, irmão? Ai. Ah, claro que não, né? Então aqui representa pessoas justas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos, verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6 e 3. Aqui está falando do quê? Da dispersão dos judeus. As estrelas como os judeus, que iam cair sobre a terra, e como a figueira lança de si seus figos, verdes, abalada por um vento. Assim seria lançado para fora de Israel a dispersão que iria acontecer com o povo de Israel. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou por si a terça parte do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou perante a mulher, que havia de dar a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. A dinastia herodiana, que enganou e levou muitos justos à desgraça. Estrela, dragão, filho. Aqui nós vemos a dinastia herodiana, nós vemos as estrelas, queridas, que foram justos, que foram enganados por esse dragão. E também vemos, querido, esse filho, que é Jesus, que seria perseguido, porque foi Herodes que tentou matar esse filho, porque teve medo de perder sua dinastia. E o sol e a lua? Israel teve reino dividido. Para você entender o que significa sol e lua. Israel teve o seu reino dividido, de 10 tribos ao norte e 2 ao sul.
o reino de Israel e Judá. O reino do sul, apesar de menor em tribos, e geograficamente era onde ficava Jerusalém. E o templo, logo, muitos iam até lá para os preceitos da Torá. Israel teve o reino dividido, tendo 10 tribos ao norte e 2 ao sul. O reino de Israel e Judá e o reino do sul, apesar de menor, estava querido aonde ficava Jerusalém. Por que eu estou repetindo isso? Para você entender. E como as 12 tribos eram unidas em torno da religião e da entidade do povo, logo alguns veem o simbolismo de sol e lua como os dois reinos, que é Judá e Israel, Samaria, Jerusalém, reino do norte, reino do sul. E todas essas referências envolvendo sol e lua geralmente se referem a juízo sobre Israel. O sol se converterá em trevas. Será que o sol vai perder o seu brilho? E a lua em sangue. Será que a lua se tornará em sangue? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que isso simbolizava? O sol se converter em trevas e a lua em sangue. Quer dizer que Israel perderia o seu brilho. Não ia brilhar mais. Nem o reino de Judá e nem o reino de Israel. O cerco de Jerusalém destruiria Jerusalém. Pedro usou esta profecia para anunciar os últimos dias. Ainda em Joel 2, 10, 12 diz: diante dele tremerá a terra, balancear os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. O que significa? Isso é uma linguagem de juízo para Israel. Quando Israel ouvia um profeta dizer que o sol não ia brilhar, a lua não ia brilhar, é que o pau ia comer Israel. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, em que poderá suportar. Ainda assim, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Ainda nós vemos, querido, em Isaías capítulo 24, versículo 23, tá? Dizendo assim: e será naquele dia que o Senhor castigará os exércitos do alto das alturas e os reis da terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere e outra vez castigados. Depois de muitos dias, a lua se envergonhará e o sol se confundirá. Será que o sol se confundiu? Ele disse: me perdi, eu estou perdido aqui, eu não sei mais aonde é que eu estou meio perdido aqui, em que galáxia que eu estou? Será que é isso? Claro que não, querido, isso são figuras de linguagem. Quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, e perante os seus anciãos. Ainda, quando nós vemos o grande aviso de destruição da Babilônia, as mesmas figuras de linguagem são usadas para a Babilônia, que seria destruída. E Deus usa as mesmas figuras que usa para Israel, o sol e a lua. Veja o que diz: eis que vem o dia grande do Senhor, horrendo com furor. Contra quem? Contra a Babilônia. A ira ardente, para pôr em terra em assolação e destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e suas constelações não darão sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, a Babilônia já foi destruída. O sol perdeu sua luz? A lua perdeu seu brilho? As estrelas perderam seu brilho? Não, né? Porque são figuras de linguagem de juízo. Eu visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Se você ler o capítulo 3, está lá. Grande aviso, profecia de juízo contra a Babilônia. Então, a Babilônia não foi destruída porque o sol não se converteu em sangue? A lua não se converteu em sangue? As estrelas não caíram do céu? O sol não ficou perdido na galáxia? Ai, 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 ai. Preste atenção, querido. Vamos lá. E apegando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei suas estrelas, o sol encobrirei com as nuvens, a lua não fará resplandecer sua luz, todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus, e afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre nações, as terras que não conheceste. Ezequiel 32, 7 e 9, falando de juízo contra Israel. Jesus usou a mesma figura de linguagem quando estava falando, prevendo a destruição de Jerusalém, no ano 70. Ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Está falando de Israel, de Judá e Israel. Está falando da nação de Israel, que iria passar por um grande juízo, como a Babilônia passou, e as potências dos céus serão abaladas.
figura de linguagem. Se você está esperando o céu se escurecer e a lua não dar luz, para que você entenda que está vindo o juízo de Deus, você está perdido. Perdidinho na interpretação bíblica. Tá bom, querido? Vamos lá. Apocalipse 6,12 diz assim: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Você acha que isso é literal? Você acha que isso vai acontecer literalmente? Pelo amor de Deus, saia desta casinha escravizadora chamada sistema religioso escravizador. Apocalipse 8,12 ainda diz assim: e o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Alguém pode ferir a terça parte do sol? E a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Querido, isso são figuras, presságios de quê? De juízo que aconteceriam para Israel. E aconteceu no ano 70, se cumprindo as profecias cabalmente, respeitando os pronomes, os tempos verbais, o sentido das palavras, as intenções dos autores que escreveram codificadamente para um público leitor, as igrejas da Ásia Menor. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Se gostou desse vídeo, compartilhe, aprenda, cresça e apareça, em nome de Jesus, como uma estrela que brilha para a glória de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim.